No início da guerra na Ucrânia, as Forças Aeroespaciais da Rússia, ou Forças Aeroespaciais da Rússia, tinham cerca de 780 aeronaves táticas de combate, em comparação com aproximadamente 125 da Ucrânia. Isso ainda representava uma vantagem de 5-1 em números absolutos, respaldada pelo que deveria ser uma das forças aéreas mais formidáveis do mundo. Avançando para o final de 2025, e não só a Rússia falhou em alcançar a superioridade aérea sobre a Ucrânia nas primeiras semanas da guerra, como também suas indústrias de aviação militar e civil agora estão caminhando para o que especialistas chamam de colapso inevitável. E de acordo com análises recentes, esse colapso pode se tornar inegável já em 2026. Isso não é exagero nem ilusão. Diversas avaliações independentes de centros de estudos militares, agências de inteligência e analistas do setor apontam para a mesma conclusão alarmante. A Rússia está ficando sem aeronaves, sem capacidade de produzir novas e sem trabalhadores qualificados para manter os aviões em operação. Então, vamos examinar exatamente como a Rússia passou de uma suposta supremacia aérea para uma potencial catástrofe na aviação em menos de 4 anos. Em novembro de 2025, o Instituto Real de Serviços Unidos publicou uma análise abrangente que impactou fortemente os círculos de defesa, intitulada Vulnerabilidades na Produção da Sukhoi. Cortando as asas da Rússia, o relatório expôs o quão frágil a fabricação de aeronaves militares russas se tornou, começando pelos números puros. A Rússia fabricou 9 bombardeiros Su-34 em 2022, 13 em 2023, e planeja só 17 para 2025. Sobre os caças Su-35, a Rússia encomendou 12 em 2024, mas entregou só 10. A meta para 2025 é de 16 Su-35, mas as entregas irregulares indicam atrasos graves. A inteligência de fonte aberta. Oryx confirmou visualmente, até outubro de 2025, a destruição de 41 Su-34M e até 8 Su-35. A avaliação de 2024 da corporação RAND constatou que a Rússia estava perdendo efetivamente 26 aeronaves por ano apenas pelo uso excessivo. Enquanto isso, a Rússia atualmente adquire apenas cerca de 20 aeronaves Su-30, Su-30 e 4 e Su-35 por ano somando todas. O país mal consegue repor o que perde, muito menos expandir sua frota. A verdadeira crise é o que está causando a queda na produção. O relatório russo mostra que a indústria aeronáutica russa depende muito de componentes estrangeiros, máquinas-ferramenta e equipamentos especializados, distribuídos em uma cadeia de suprimentos complexa. Em geral, a produção da Sukhoi depende de importações da Alemanha, França, Japão, Taiwan, Itália, Suécia, Coreia do Sul e Estados Unidos. Pegue o exemplo da Karachevsky Zavod Elektrodetal, ou Karachevsky Zavod Elektrodetal, que é um ponto crítico na cadeia de suprimentos da Rússia e produz peças de precisão e componentes para a indústria eletrônica. Uma fábrica em Karachev fornece componentes de alta precisão para mais da metade dos principais fabricantes militares russos, incluindo aviação, defesa aérea e mísseis, como Almaz, Antey e Corporação Aeronáutica Unida, ela mesma. O chão de fábrica está repleto de sofisticadas máquinas de eletroerosão SODIC fabricadas no Japão. O Japão proibiu exportar todas as máquinas controle numérico computadorizado para a Rússia em abril de 2023 e ampliou as restrições em fevereiro de 2024. As máquinas SODIC na Karachevsky, Zavod Elektrodetal, garantem precisão por apenas 10 anos e eles receberam o equipamento em 2017. Isso quer dizer que, nos próximos anos, essas máquinas vão precisar de peças ou substituição completa, que a Rússia não pode mais obter legalmente. Depois, há a fuga de cérebros. Em 2020 e 2021, a idade média dos funcionários da indústria militar russa era 45 anos, e só 16% tinham menos de 29 anos. Pegue o professor Yuri Yukonov, da Universidade Federal do Sul, um dos principais estudiosos em antenas e transmissão de rádio. Aos 73 anos, ele colabora de perto com a O, A, C e o P e D da Sukhoi. Seu filho Alexander concluiu seu doutorado em engenharia de rádio e software na mesma universidade. E então emigrou imediatamente para os Estados Unidos em 2007, onde agora trabalha como engenheiro de software principal na Meta.
Esse padrão se repete em todo o setor aeroespacial da Rússia. A maioria dos talentos vem da velha guarda soviética, formada nas melhores universidades e que aproveitou o crescimento do setor para garantir empregos estáveis. Jovens engenheiros talentosos já perceberam o que acontece. O professor universitário russo médio recebe cerca de 1.302 por mês, valor que algumas fontes apontam como ainda menor, colocando a Rússia atrás do Cazaquistão em paridade de poder de compra, sem considerar as instituições ocidentais. Enquanto isso, a indústria de defesa russa enfrenta escassez de 160 mil a 400 mil trabalhadores e engenheiros. Só para manter a produção atual, são necessários 80 mil engenheiros segundo estimativas conservadoras. Talvez o pior, os russos. O relatório aponta que a Rússia enfrenta dificuldades na substituição de importações na aviação, mesmo com esforços do governo para trocar componentes ocidentais por nacionais. Os resultados foram, no máximo, mistos em várias áreas críticas. A dependência da Rússia por sistemas fabricados no exterior está, na verdade, aumentando em vez de diminuir. Enquanto a aviação militar da Rússia enfrenta dificuldades, sua indústria de aeronaves civis enfrenta uma implosão ainda mais espetacular em 2022. Após começar a invasão, o governo russo declarou que compraria mais de 1.000 novas aeronaves civis para companhias aéreas até 2030. O plano previa produzir 14 aeronaves até o fim de 2022, 25 em 2023 e 69 em 2024. Mas, em 3 anos de guerra, as fábricas russas produziram só 5 aeronaves civis no total, não 5 por ano. Até 2025, a Rússia havia entregue apenas uma aeronave comercial de um total de 15. As metas de produção planejadas foram reduzidas de 171 aeronaves para 2024 a 2025 para apenas 21 unidades, e até mesmo essas metas revisadas estão sendo cortadas novamente devido a desafios de financiamento. A situação ficou tão crítica que em 2025 o governo reduziu os gastos com a produção de aeronaves devido a atrasos contínuos e desafios na fabricação. O motivo disso é bastante simples, já que as sanções basicamente estrangularam a indústria. A frota civil da Rússia tem mais de 700 aviões, principalmente Airbus e Boeing, e as sanções ocidentais impedem o acesso a aeronaves e peças importadas. Desde 2022, companhias aéreas russas passaram a depender de rotas indiretas do mercado cinza para obter componentes críticos. As consequências já são visíveis nos céus ou, cada vez mais, no solo. No fim de 2024, até 30 companhias aéreas afirmaram que podem falir em 2025, representando cerca de 26% do transporte de passageiros da Rússia. Assim, 1/4 da frota está parada e o restante precisa suprir a demanda. E as outras empresas não estão muito melhores, já que o governo russo está constantemente tentando aumentar os impostos das empresas para reforçar seu orçamento. Pequenas empresas vêm primeiro, mas logo os grandes tubarões também serão mais taxados para compensar. Os problemas de produção eram os mesmos do setor militar. Mesmo ao fabricar aviões como o Superjet sem a Rússia, ainda depende de componentes ocidentais, especialmente motores Powerjet SAM-146 franco-russos e módulos de aviônicos. Especialistas alertam que, sem novas peças ocidentais, a frota de Superjet enfrenta problemas maiores de confiabilidade. No entanto, a Rússia recentemente estendeu a vida útil dos motores SAM-146, permitindo que a aeronave permaneça em serviço até aproximadamente 2028-2029, enquanto Moscou avalia uma possível remotorização com o PD-8. Ambos os setores são subsidiárias da mesma corporação controlada pelo governo, a Corporação Aeronáutica Unida. Corporação Aeronáutica Unida supervisiona a produção de caças, Su-30 e 5 aviões comerciais, 214 transportes militares, Il-76 e jatos comerciais, MC-21. Quando a Corporação Aeronáutica Unida anunciou que queria aumentar a produção dos caças Sukhoi em 30 unidades, também revelou planos para demitir 1.500 funcionários administrativos. Basicamente, estava transferindo a gestão e orçamentos de um setor para outro. Em segundo lugar, eles se canibalizam por peças e cadeias de suprimentos, tanto na Rússia quanto internacionalmente. Peças, manutenção e tecnologias de aviões não são claramente separadas entre os setores militar e civil.
A indústria russa foi flagrada usando peças de aeronaves civis em jatos militares e o contrário. As máquinas-ferramenta da Karachevsky Zavod Elektrodetal, que mencionamos anteriormente, produzem componentes tanto para aviônicos militares quanto para sistemas de voo civis. Se essas máquinas quebram ou precisam ser trocadas, a escassez impacta os dois setores. Terceiro, com o fechamento de fábricas ou falta de recursos, outras instalações devem ser adaptadas para produzir peças de aeronaves civis e militares ao mesmo tempo. Isso aumenta a pressão sobre recursos já limitados. Uma usina de metalurgia não pode alternar facilmente entre produzir ligas de titânio para o Su-30 e componentes de aviões comerciais. Mas, cada vez mais, é isso que a Rússia exige. E quando o governo russo quer um contrato, ele consegue. Ou a administração enfrenta acusações criminais e prisão por não cumprir. Mas também existe outra teoria. O governo russo está deliberadamente implementando uma estratégia de sacrifício periódico, reduzindo a produtividade em um setor para sustentar o outro, depois mudando de direção meses depois. A lógica é simples. A Rússia precisa da aviação civil para manter a conectividade interna em seu vasto território e para projetar uma imagem de normalidade para sua população. Ela também precisa da aviação militar para seguir na guerra na Ucrânia e manter o poder de dissuasão estratégica quando os recursos ficam escassos para sustentar ambos. Os planejadores russos aparentemente acreditam que podem conciliar as prioridades: intensificar a produção militar para uma ofensiva em um ano e retomar a produção civil quando as viagens aéreas domésticas ficarem muito disfuncionais. Mas essa abordagem falha nos dois aspectos. Simplesmente não há dinheiro suficiente para sustentar ambas as indústrias quando nenhuma delas está realmente gerando lucro. Considere a crise da força de trabalho. A fábrica United Engine Corporation, UMPO, da United Engine Corporation em Ufa, produz motores para aeronaves militares Sukhoi, mas as universidades e escolas técnicas da mesma região também formam engenheiros para aviação civil, quando jovens engenheiros emigram para fugir do serviço militar obrigatório. Os dois setores são prejudicados quando os militares oferecem salários altos para atrair funcionários das fabricantes civis. Isso só redistribui um grupo de talentos que diminui. A fábrica de aeronaves Aviastar, em Ulyanovsky, também enfrentou um déficit de 2.500 trabalhadores em janeiro de 2024. Em abril de 2024, esse déficit havia aumentado para 3.500. Essa fábrica fabrica aeronaves de transporte militar e também atua em projetos de aviação civil. Com a produção paralisada, a Rússia precisa ter cuidado com o uso da frota existente, e é aí que os problemas só começam a se acumular. A doutrina da aviação militar russa, segundo relatórios do Instituto Francês de Relações Internacionais, nunca previu operações amplas e contínuas de domínio aéreo. Aviões russos se destinam a impedir incursões, apoiar a infantaria mecanizada e atacar posições inimigas para enfraquecê-las antes dos ataques terrestres. Essa doutrina funcionou em conflitos curtos na Geórgia, Crimeia e Síria, mas a Ucrânia é diferente. A guerra continuou por muito mais tempo do que os planejadores russos previram, e essas aeronaves estão acumulando horas de voo perigosas. Segundo a corporação RAND, em março de 2024, a Força Aérea Russa operava com menos de 75% da capacidade anterior à guerra. No início, as forças russas faziam mais de 150 sortidas diárias, levando as aeronaves antigas ao limite. Esse é o problema da perda imputada. Ao projetar uma aeronave para certo número de horas de voo, exceder esse limite eleva muito o risco de falha e reduz a disponibilidade operacional futura. A maioria dos caças russos na Ucrânia são os mais novos, Su-30, Su-34 e Su-35. Segundo a RAND, mais da metade das aeronaves táticas das forças aeroespaciais russas tem mais de 30 anos de uso. Em geral, são Su-27MG, 29 e Su-30 antigos, com poucas horas de voo restantes. Os MiG-31 e Su-27 mais antigos foram relegados a apoiar ataques e realizar apenas patrulhas aéreas à distância. Com uma estimativa média de vida útil restante da estrutura de menos de 20 e 35, respectivamente, essas aeronaves mais antigas simplesmente não têm horas suficientes restantes para operações de combate sustentadas. Os MiG-29 russos de combate ar não aparecem no conflito, nem em missões de patrulha aérea.
Devido à idade dessas aeronaves, estão inoperantes ou mantidas em reserva para possível missão final. De qualquer forma, são inúteis. A Rússia respondeu à crise mudando radicalmente o uso de suas aeronaves. Comece a revolução das bombas planadoras. A partir de 2023, a Rússia começou a produzir em massa kits de bombas planadoras UMPK, que são basicamente módulos de orientação e asas que transformam antigas bombas de queda livre em munições de precisão lançadas à distância. Essas bombas, da Força Aérea Brasileira, 500 até a Força Aérea Brasileira, 3.000 podem planar até 64 km após o lançamento. Ao permitir ataques de aeronaves russas atrás de sua defesa aérea, a estratégia funcionou brilhantemente para a Rússia, em vez de expor caças às defesas aéreas ucranianas de perto. Os pilotos russos agora podiam lançar bombas planadoras de distâncias seguras e imediatamente retornar para a segurança. Isso reduziu drasticamente as perdas de aeronaves, enquanto mantinha ou até aumentava o poder de fogo destrutivo contra as posições ucranianas. A Rússia lançou mais de 5.000 bombas planadoras em abril de 2025, 3.786 em julho e 4.390 em agosto. A produção dos kits. O MPK subiu de milhares em 2023 para 40.000 em 2024, com meta de 70.000 em 2025. Aqui está o ponto. Bombas planadoras reduzem a exposição às defesas, mas não diminuem as horas de voo. Cada missão exige decolagem, deslocamento até a zona de lançamento, liberação das armas e retorno à base. A aeronave ainda apresenta desgaste. A Rússia criou uma adaptação tática que disfarça, mas não resolve o problema estratégico do desgaste das aeronaves. Está fazendo missões um pouco mais seguras, mas ainda sem aviões. A Ucrânia também identificou uma vulnerabilidade potencialmente decisiva na estratégia russa dependente da aviação, que é a infraestrutura de produção das bombas planadoras, enquanto os caças russos podem lançar essas armas de uma posição relativamente segura. Os kits de guiagem UMPK em si exigem fabricação especializada. Os módulos de navegação Sistema Global de Navegação por Satélite resistentes a interferências da série Cometa, produzidos pela VNIIR. O progresso nas fábricas em Cheboksary e Moscou é fundamental, pois componentes críticos são instalados em ambas. Os drones Shahid que voam diariamente em direção à Ucrânia e as bombas planadoras que dizimam as posições defensivas ucranianas, a região GNPP com sede em Moscou, fabrica a maioria das bombas planadoras usadas pelos jatos Sukhoi. Essas instalações dependem dos componentes de precisão de empresas como a Karachevsky Zavod Elektrodetal, que discutimos anteriormente. A cadeia de suprimentos, mesmo distribuída, tem pontos de estrangulamento claros. A Ucrânia demonstrou uma capacidade crescente de atacar profundamente o território russo. A Operação Teia de Aranha, em junho de 2025, danificou ou destruiu 41 aeronaves militares na fábrica de aviação de Kazan em ataques ousados com drones. Esses ataques passaram de incursões experimentais para uma segmentação sistemática do complexo industrial militar russo. Se a Ucrânia mantiver ataques a instalações de bombas planadoras, os efeitos atingiriam toda a campanha aérea russa, pois o país lança mais de 5.000 bombas planadoras por mês. Uma queda de 30% a 40% na produção já prejudicaria muito a ofensiva russa em áreas como Pokrovsk, que recebe até 450 bombas planadoras por semana. Mas há um dilema para a Ucrânia. Cada drone direcionado às fábricas de bombas planadoras é um drone que não é direcionado às refinarias de petróleo. A campanha ucraniana contra a infraestrutura petrolífera russa desativou 20% da capacidade de refino do país. A redução da produção forçou um aumento do imposto sobre valor agregado e levou Moscou a redistribuir rapidamente os programas sociais para os complexos industriais militares. O economista russo Vladislav Inozemtsev disse que atacar o petróleo é a forma mais eficaz da Ucrânia enfraquecer a máquina de guerra russa. Bombas planadoras matam soldados ucranianos agora. Elas destroem defesas que levaram meses para construir e forçam as unidades ucranianas a irem para campos abertos, tornando-as alvos fáceis. Como analisaram Nikolai Staikov e Jack Watling em seu relatório sobre a Rússia? Devido à quantidade de subcomponentes de precisão para montar aeronaves de combate, pequenos atrasos e interrupções na produção impactam significativamente, dificultando o aumento da produção. Esse princípio também vale para bombas planadoras.
Ataques bem-sucedidos em fábricas estratégicas podem causar gargalos que levam meses para resolver. Esses meses permitem às defesas ucranianas se estabilizarem, contra-atacarem e mudarem a dinâmica do campo de batalha. A troca é clara, mas agonizante. Atacar a produção de bombas planadoras pode salvar vidas e posições em 2025 e 2026. Mas continuar atacando as refinarias de petróleo pode colapsar a economia da Rússia e forçar o fim da guerra até 2027. Toda decisão estratégica envolve optar entre um alívio tático imediato e uma vitória estratégica futura. No entanto, a Ucrânia não é a única força externa capaz de levar a força aérea russa ao colapso. Durante décadas, a Rússia foi uma força significativa nas exportações globais de armas, especialmente em aeronaves de combate destinadas aos antigos estados soviéticos e ao Terceiro Mundo. Os caças russos ofereciam uma proposta de valor atraente, plataformas eficientes, custo bem menor que modelos ocidentais e manutenção simples. Países da Índia à Argélia e do Egito ao Vietnã formaram suas forças aéreas com projetos russos, mas a China se tornou a principal ameaça ao domínio russo nas exportações aeroespaciais. A Força Aérea do Exército de Libertação Popular já usou aviões russos. Nos anos 1990 e início de 2000, a China comprou diversos caças Su-30 MKKK. Tiveram dificuldades para criar motores a jato e buscavam tecnologia russa. Hoje, a China fabrica o J-20 caça Stealth, uma aeronave de quinta geração muito mais avançada que o Su-57 russo. A indústria aeroespacial da China não apenas alcançou a Rússia em muitas áreas, como também a superou em termos de exportação. Agora, a China oferece aeronaves competitivas como a Rússia fazia antes. Ela está enviando aeronaves de quarta geração para clientes estrangeiros, com o Jo-10 já exportado para o Paquistão e vários outros países, como Egito, Irã e Indonésia, que, segundo relatos, estão avaliando caças chineses como possíveis compras futuras. A quinta geração, o J-20 e seu sucessor J-35 estão perto da produção em série, com destaque para o J-35, como um possível análogo ocidental e um claro avanço em relação aos projetos antigos da Rússia. A guerra na Ucrânia acelerou essa mudança ao revelar as fraquezas dos equipamentos russos em combate real. Os países que observam drones ucranianos destruindo sistematicamente tanques russos e abatendo aeronaves russas estão tirando conclusões óbvias sobre a vulnerabilidade do equipamento militar russo. A Índia, tradicional cliente de armas russas, decidiu escolher novos caças após notar diferenças no desempenho entre sistemas russos e ocidentais. Nova Delhi preferiu o Rafale francês ao Su-57S russo. O Egito, que opera tanto o Rafale quanto o Su-35, concluiu por meio de testes competitivos que o caça francês é significativamente mais capaz, até mesmo mais letal. A Índia avalia criar um caça furtivo após a chegada do J-10 chinês ao Paquistão e a queda nas exportações russas. Esse ponto é apoiado pela Fundação Jamestown, que disse que as exportações de armas da Rússia caíram 92% de 2021 a 2024. Moscou direcionou quase toda a produção para suas necessidades militares, pois não consegue sustentar a guerra na Ucrânia e exportar ao mesmo tempo. Poucos países interessados em aviões russos enfrentam situação preocupante. A Rússia não garante prazos de entrega, peças de reposição nem suporte contínuo. O Su-57 caça de quinta geração russo foi pouco usado até mesmo na Ucrânia. Praticamente não há mais clientes de exportação para essa aeronave. O Irã, buscando substituir sua frota antiga, tem mostrado interesse no Su-30 e 5S como parte da cooperação de defesa com a Rússia. Embora o Irã tenha recebido os primeiros Su-35SE no fim de 2024, a Rússia enfrenta dificuldades para entregar toda a frota esperada pelo Irã. Após a Operação Linha Ascendente de Israel, que provou que os S-300 russos podiam ser sobrecarregados, o Irã passou a buscar alternativas chinesas de defesa aérea. Moscou não preencheu as lacunas e as implicações futuras são problemáticas. Vários países da África e do Sudeste Asiático operam aeronaves da era soviética que estão chegando ao fim de suas vidas úteis. Muitos enfrentam ambientes de ameaça elevados e precisam se modernizar. A Rússia já foi o fornecedor óbvio para essas nações. Agora,
Eles enfrentam a escolha entre aeronaves chinesas ou, de alguma forma, encontrar orçamento para alternativas ocidentais mais caras. Para a Rússia, perder esses mercados não é só questão de receita imediata. Exportações sempre financiaram pesquisas e desenvolvimento de novos sistemas. Sem a renda das exportações, a Rússia perderá ainda mais capacidade de inovar e competir tecnologicamente. É um ciclo vicioso. O desempenho ruim leva à perda de clientes. Clientes perdidos reduzem o financiamento para P e D, o que prejudica ainda mais o desempenho da próxima geração de aeronaves. Quando você dá um passo para trás e olha para a totalidade da crise da aviação russa, o que surge é um quadro de múltiplas falhas que se reforçam mutuamente, convergindo para um ponto crítico de ruptura. O Instituto Internacional de Estudos Estratégicos já fez uma avaliação devastadora de que a Rússia ficará sem tanques para alimentar suas operações até 2026. Essa avaliação também se aplica às aeronaves e pode ser ainda mais condenatória. Diferente dos tanques, existem dezenas de milhares de unidades soviéticas estocadas. Os depósitos precisam de uma reforma mínima. Já as aeronaves exigem manutenção de precisão, inspeções regulares e substituição de componentes com tempo de vida limitado. Não dá para pegar um MiG de 40 anos de um depósito e esperar que voe em combate. Se a Ucrânia mantiver e ampliar ataques de longo alcance, a Rússia terá opções em 2026. Opção 1. Tentar manter a aviação militar e civil com capacidade reduzida, vendo ambos se deteriorarem até falhas graves paralisarem totalmente as frotas. Opção 2. Abandonar a aviação civil e usar todos os recursos para manter as aeronaves militares voando para o esforço de guerra. Isso deixaria grande parte da Rússia sem voos internos e indicaria um desastre econômico para a população. Opção 3. Suspender a expansão da aviação militar, manter apenas uma força mínima de dissuasão e priorizar a reconstrução da aviação civil antes do colapso da indústria. Isso basicamente significaria abrir mão da capacidade de continuar operações ofensivas na Ucrânia. Todas são variações de derrota estratégica. É provável que a Rússia não escolha nenhuma dessas opções deliberadamente, mas alterne entre elas, tomando decisões improvisadas conforme a crise exigir. O resultado seria um colapso em câmera lenta se desenrolando ao longo de 2026 e além, com cancelamentos em massa de voos e aeronaves sendo mantidas no solo em grande quantidade. Por falta de peças, linhas de produção ficam paradas por semanas ou meses, e taxas de missões na Ucrânia caem constantemente. Obrigado por assistir agora. Para entender como a Ucrânia conseguiu degradar sistematicamente as capacidades militares da Rússia em vários domínios, confira este vídeo. Para acompanhar a evolução diária da guerra e seus impactos na segurança global, inscreva-se no The Military Show.